A família imperial não tinha toda essa harmonia que te ensinaram não, viu? Bora falar de história? Pedro Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança nasceu em 1866. Ele era neto de Dom Pedro II, filho da princesa Leopoldina, e cresceu dentro da corte como um menino brilhante, disciplinado e inteligente. De todos os netos, foi o que mais despertou o favoritismo do avô. Depois que o pequeno Pedro Afonso, filho homem de Dom Pedro II, morreu ainda criança, muita gente dentro do império passou a olhar para Pedro Augusto como um plano B para a sucessão. O imperador, que tinha uma resistência à ideia de que uma mulher assumisse o trono, alimentou essa expectativa. E isso criou um problema, porque o Pedro Augusto cresceu achando que o império era destino dele. Com o tempo ficou claro que Isabel seria a herdeira. E mais, ela ganhou força política, especialmente depois da assinatura da Lei Áurea. A elite conservadora, que preferia um sucessor homem, pressionava e os jornais alimentavam esse conflito. Mas o Pedro Augusto mergulhou numa mistura de frustração, ciúme político e sensação de injustiça. Quando chega a República no ano de 89, a família inteira caiu no exílio. E o Pedro Augusto simplesmente desmoronou. Teve surtos, delírios, paranoia e acreditava ser o verdadeiro Pedro III. Ele foi internado em vários sanatórios na Europa e nunca mais saiu de lá. Por trás do título de príncipe tinha um jovem esmagado por expectativas irreais, por uma educação voltada para o poder e por uma família que projetou nele uma sucessão que nunca viria. Há estudos que falam até em predisposição hereditária à depressão, já que a própria mãe dele enfrentava crises severas. Soma isso ao exílio, perda de identidade e ao fim abrupto do império, foi demais para ele. Pedro Augusto morreu em 1934, isolado na Áustria. A história dele expõe o que a monarquia sempre tentou esconder. A sucessão não era um conto de fadas, mas era um jogo político brutal. E às vezes quem parecia nascer para governar não conseguiu nem sobreviver ao peso da própria história. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais da história do Pedro, eu te recomendo ler o livro Príncipe Maldito da Mare del Priore. Vou deixar o link dele nos destaques.